Às vezes alguns temas parecem que são temas simplesmente do esoterismo jurídico. Temas que estão no limbo, que não têm nenhuma repercussão no dia a dia das pessoas. Mas são justamente temáticas que às vezes parecem distantes do dia a dia, que fundamentam a dogmática jurídica, a elaboração de normas jurídicas e que fazem com que uma petição inicial, um parecer, uma sentença tenha um fundamento compatível para o enquadramento de uma determinada norma a um caso concreto. O grande Miguel Reale falava que o projeto de Código Civil, em obra que ele dedicou a isso, publicada pela editora Saraiva, se fundava em 3 grandes vetores: a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Hoje estou tomando a liberdade, nessa comemoração, por assim dizer, de 10 anos do Código Civil, professor César, professor Paulo Casseb, professor Rodrigo, meus caros amigos, minhas diletas advogadas que deixam o lugar aqui bem mais agradável, para falar com os senhores sobre a socialidade. Socialidade não é algo que seja explicado pelo próprio professor Miguel Reale de maneira extensa nessa obra. Mas conhecer o que ele entende por socialidade é indispensável para entendermos o vetor do Código Civil que compõe esse tripé. E isso ele fala em suas outras obras, inclusive no seu clássico Filosofia do Direito. Sim, estamos falando de filosofia do direito porque toda norma jurídica possui uma determinada orientação jusfilosófica. Um exemplo muito claro, no próprio Código Civil, está na controvertida norma do artigo 421, que estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social dos contratos. Controvertida norma porque boa parte da doutrina brasileira se manifestou desde o momento que o Código Civil 2002 entrou em vigor, e até mesmo antes dele, às vésperas, de criticar a própria previsão expressa a expressão função social dos contratos. O que é socialidade? Se formos voltar para as origens da expressão socialidade em filosofia do direito, encontraremos que o seu significado não vem nem da filosofia do direito em si, mas vem das ciências políticas, da filosofia e da sociologia. Senise, por que você está falando sobre isso? Porque o grande mistério que muitas vezes paira na cabeça das pessoas é saber o que o legislador quer dizer com a expressão função social. O professor Antônio Junqueira de Azevedo, da Universidade de São Paulo, falava com muita propriedade que, do ponto de vista dogmático, não havia muita razão na expressão função social, porque todo direito deveria necessariamente se revestir de uma conotação social. Bom, é verdade. Os antigos já falavam que onde está a sociedade está o direito. Onde está o direito está a sociedade. Mas a expressão função social tem uma razão histórica, uma razão de política e de filosofia para existir. O momento, a luta popular pela perda dos privilégios, pouco antes do alvorecer do século XIX. Na Europa, em especial em França, um dos maiores cientistas e juristas da época, o Abade Sieyès, lança um grande livro bombástico de apenas 50 laudas, chamado Ensaio sobre os Privilégios. E ali ele fala com toda a ênfase: o povo passa fome. E o povo passa fome porque os privilégios fazem com que a realeza tenha muito,
e com que o povo tenha pouco. O Abade Sieyès foi o precursor de uma das maiores orientações de ciência política e de filosofia do século XIX, a qual se deu o nome de solidarismo. O que é o solidarismo? O direito não pode ser individualista, não pode ser egoístico. O direito também, por outro lado, não pode suprimir as liberdades civis das pessoas. E liberdade era o grande valor resgatado através dos ensinos de John Locke, que inspiraram Voltaire para inspirar uma Revolução Francesa, entre muitos outros. Então, liberdades civis tinham que ser preservadas, e por isso o direito não poderia ser nem individualista, egoístico, mas também não poderia ser um direito coletivizado, um direito que suprimisse liberdades individuais. O direito tinha que primar novamente pelo social. Vários autores surgiram no século XIX, muitos autores, e apenas alguns cito para dar a entrada na temática do jeito que Miguel Reale trata. Um deles, pouco conhecido e falado aqui no Brasil na área jurídica, não entendo o motivo, que é Claude-Henri de Saint-Simon. Saint-Simon escreveu um ensaio em 1814, contestando os efeitos da Revolução Industrial. Aquela mesma revolução que gerou o surgimento dos contratos de massa, dos contratos de adesão, dos contratos onde as pessoas não teriam mais liberdade quanto ao seu conteúdo, mas quando muito para escolher com quem contratar e o que contratar. Os contratos de adesão já eram contestados por Claude-Henri de Saint-Simon em 1814. Ele inspirou um cara que vocês nunca ouviram falar, um tal de Guto. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira por uma razão muito simples. A gente tem mania de achar que o pessoal que tem nome estrangeiro vive no Olimpo, né? Então eu falo para os meus alunos, olha, vocês têm que conhecer melhor o que é que diz o Fred sobre posse. Não estou falando do Fred Dier, viu? Fred Dier é processo. O Friedrich Karl von Savigny. Nossa, por quê? É Fred, é Frederico. Aí você tem mania de achar que os nomes estão distantes, fica uma coisa no limbo. Esse vocês já ouviram falar, Augusto Comte, o pai da sociologia. Ele foi discípulo de Claude-Henri de Saint-Simon e ele estabeleceu a ideia de que o homem somente evoluiria a tal ponto que teria plena consciência de seus deveres e plena consciência daquilo que é necessário para conviver quando ele atingisse um grau tal de civilidade. E esse grau tal de civilidade seria obtido através dos avanços do estudo da sociologia, preservando-se o quê? O que é o social e não o que é o econômico apenas. Bom, Augusto Comte inspirou diversos outros autores. Poderíamos falar desde autores extremados, como para alguns aqui no Brasil seriam Karl Marx, inspirado em Comte, como podemos falar de autores menos extremados. Todos esses autores dessa linha chamada solidarista. O solidarismo do século XIX foi se implementando e se irradiando não apenas para a França, mas para a Inglaterra com Robert Owen, para a Alemanha, para a Itália com Benedetto Croce. O solidarismo, enfim, foi se expandindo. E a ideologia era uma só. Para conviver em sociedade não basta o econômico, é necessário o social. E na segunda metade do século XIX, no direito, surge um dos maiores solidaristas de todos, um homem chamado Léon Digui. E Léon Digui lança em sua obra Fundamentos do Direito a ideia do que é interesse social. E mais para frente, em outra obra, As Transformações do Direito Público e Privado dos Nossos Tempos, Léon Digui lança a sua grande teoria, a teoria da função social da propriedade.
Função social é óbvio que deve existir na convivência entre pessoas. Por quê? Só se fala em social quando se fala em convivência. Isso revela alguns detalhes. A liberdade individual não existe no egoísmo puro, para fins de direito. Porque se para fins de direito, direito é convivência social, liberdade só existe quando eu entendo a liberdade do outro. Não existe liberdade individual do ponto de vista absoluto, da maneira que o individualismo pregava até o século XVIII, início do século XIX. Isso, infelizmente, vem compreendido em vários estudos de direito, inclusive do século XX. Liberdade só se vê numa perspectiva humanística, na perspectiva da inclusão do outro. Porque vivemos em sociedade, e se somos livres em sociedade, somos livres permitindo que os outros também sejam. Por isso é que a Revolução Francesa não apenas sacramentou, mas fortificou, e os solidaristas incentivaram a ideia de igualdade e a ideia de fraternidade no direito. Só que essa ideia de fraternidade se perdeu no início do século XX e voltou a ser resgatada depois da Segunda Guerra Mundial, no direito internacional e depois no direito privado, inclusive do nosso país. Isso é uma outra história. O importante é dizer, a ideia é que quando se fala em função social, se fala que instituto jurídico não serve apenas para fins econômicos. Tem que ter uma finalidade socialmente clara. Quais são as três grandes categorias do direito? São elas: contrato, família e propriedade. Não, isso que eu estou falando para vocês não é nada senisiano. Isso que eu estou falando para vocês é o que é falado há muito tempo. E um dos grandes precursores a falar disso no século XIX foi um cara que inventou aquela teoria que a gente tanto fala aqui no Brasil, a teoria do risco, Louis Josserand. Louis Josserand é que fala isso. Aliás, falou isso numa conferência que ele deu aqui no Brasil, e que foi publicada até em forma de artigo pela revista Forense, há décadas atrás. Louis Josserand falava dessas três categorias: contrato, família e propriedade. Fui convidado hoje para falar com os senhores sobre a questão da socialidade no direito civil, no Código Civil, sob uma perspectiva de direito das obrigações, pelo que consta do programa. Sobre a perspectiva do direito às obrigações, nós temos o quê? O estudo do crédito e do débito. Sobre a perspectiva do direito às obrigações, de um ponto de vista puramente econômico, o devedor tem que pagar, ou seja, tem que adimplir, tem que cumprir com a sua obrigação. Numa perspectiva social, o devedor tem que ser resgatado. Qual que é o grande tema do direito do consumidor contemporâneo que está levando os autores do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a se debruçarem sobre uma revisão do Código de Defesa do Consumidor? O superendividamento. Qual é o tema que trabalha justamente com uma questão de socialidade no campo do direito às obrigações? A proteção do devedor para que ele possa ser resgatado, para que ele não possa ser descartado. Resgatado e não descartado. Um dos grandes cientistas políticos da atualidade, Zygmunt Bauman, tem um livro que eu vivo recomendando para os meus alunos no curso de mestrado. O nome do livro é Vida para Consumo. E o subtítulo é As Pessoas Transformadas em Mercadorias. Nós estamos numa sociedade massificada, com produção massificada de bens, e somos vistos não mais agora como pessoas, porque o que interessa para o fornecedor, numa perspectiva puramente econômica, seria não quem é a pessoa em si, não o que ela é, mas nós somos vistos pelo que temos e não pelo que somos. Ter é importante para cumprir prestações. Ter é importante para adimplir. Ter é importante para que nós, devedores, possamos honrar com as expectativas que geramos em nossos credores. Mas a sociedade de consumo nos leva a um infantilismo e ao consumismo.
A sociedade de consumo faz com que consumamos muitas vezes mais do que temos. Consumamos muitas vezes mais do que aquilo que é imprescindível. A lógica da sociedade de consumo é a de coisificar pessoas. Essa coisificação de pessoas não interessa apenas ao direito do consumidor. Não interessa apenas numa perspectiva internacional a um estudo de direitos humanos, mas interessa muito mais ao direito civil, porque o direito civil é o direito do homem comum, porque o direito civil é, parafraseando um versículo bíblico, com perdão aos constitucionalistas, como dizia numa paráfrase, no princípio era o verbo, falaremos aqui do direito. No princípio era o ius sivi. O direito existe por causa das pessoas, não por causa de um Estado. O direito existe por causa dos seres humanos e não por causa de um poder executivo, de um poder legislativo ou de um poder judiciário. O direito existe para que as pessoas sejam servidas dele e não para que as pessoas se tornem escravas do direito. Por isso, o Estado não é fim, o Estado é meio. Pessoas coisificadas é algo que deve ser avesso a qualquer civilista. É algo que deve ser avesso a qualquer jurista. E se houve um ramo do direito que evoluiu nesses anos e que foi tão injustamente maltratado pela cultura, que cultura? Pela subcultura da Revolução de 64, foi o direito civil. Aonde publicistas falavam que o direito civil não evoluiu. Aonde chegavam pessoas do direito empresarial e falavam que o direito civil é estático, o direito comercial é dinâmico. Procure isso em Valdílio Bugarelli, com todo respeito ao professor Bugarelli. Procure isso em Fran Martins, no grande cearense Fran Martins. Procurem isso onde os senhores quiserem. Para os empresarialistas era isso. E o direito civil ser estático significa dizer o homem é estático. Falar-se que o direito civil não progrediu, professor, quer dizer que o homem não progrediu? Falar-se que o direito não deve proteger as pessoas na órbita civil, quer dizer que o direito então não serve para mais nada, a não ser para simples funções econômicas? Quando o grande Clovis Bevilacqua falava nos seus comentários ao Código Civil do então Estados Unidos do Brasil, que o direito civil tem uma função nitidamente social. Então tem alguma coisa de errado. O discurso está errado. Se nós somos devedores e credores uns dos outros, se na sociedade há devedores e há credores, está ocorrendo um fenômeno extraordinário que deve ser estudado dentro do direito civil, que é o fenômeno da reclassificação social, da ascensão social e o fenômeno também do descenso social. Se é o fenômeno do endividamento pelo crédito, do endividamento pelo hiperconsumo, da vulnerabilidade e da hipervulnerabilidade de adquirentes de bens, que no direito do consumidor se falam consumidores. Nada mais justo que nessa sociedade, no direito civil, se estudem fórmulas de combate ao superendividamento. A questão é muito simples. Por que a empresa pode se recuperar? Por que ela tem uma lei recuperacional e não existe uma lei recuperacional de pessoas? Ah, mas tem umas norminhas de insolvência civil. Não é isso que estou falando. Estou falando sobre recuperação de pessoas. O projeto do Código de Defesa do Consumidor, que altera o Código de Defesa do Consumidor, coordenado pela comissão do ministro Antônio Herman Benjamin, que tem na sua leitura a força de uma Cláudia Lima Marques, uma das maiores consumeristas desse país, indiscutivelmente, é um grande avanço. Mas a pergunta é a seguinte: o direito civil já contempla algum mecanismo que possa favorecer a renegociação de dívidas e que possa trabalhar com o consumidor superendividado? E aqui eu lanço um desafio, como já lancei em algumas palestras, para a reflexão dos senhores. Penso que já, ainda que incipiente, mas está na hora de nós começarmos a trabalhar melhor sobre o tema.
Esses mecanismos passam necessariamente pelos 2 artigos que o professor Rodrigo comentou em sua palestra, e que têm dado tanto trabalho para a doutrina. Os artigos 317 e 478 do Código Civil Brasileiro. O princípio da conservação do negócio jurídico do direito contemporâneo é uma grande evolução e que surgiu, obviamente, no momento posterior ao momento em que o Código Civil atual foi elaborado. O Código Civil atual, ele só é formalmente de 2002, mas a sua base jusfilosófica, entendem agora o que estou querendo dizer com base jusfilosófica? Não adianta o legislador atualizar um texto de mais de 30 anos, não é isso que resolve. Ajuda muito. É melhor o Código Civil atual. Foi lembrada aqui a importante participação do professor Mário Delgado, que sem sombra de dúvidas é figura indispensável em todo esse processo histórico. Mas é melhor o Código Civil atual, com essa base jusfilosófica da década de 70, do que um Código Civil de 16 extraordinário, com uma base jusfilosófica do final do século XIX. Porque o Código Civil de 16 foi feito em 1899. Então, se é melhor isso, nós temos um problema ainda, a base jusfilosófica. Não temos como trabalhar da maneira como gostaríamos, uma sociedade tão complexa, tão rápida, com processo de renegociação de dívidas com o texto do atual Código. Porque até o princípio, que é o princípio chave do direito contratual contemporâneo, que é o da conservação dos negócios jurídicos, não é o princípio chave no artigo 478, onde se fala que nos contratos comutativos de longa duração, ou de trato sucessivo, usando expressões da doutrina, poderá ser solicitada a resolução do contrato quando houver um desequilíbrio excessivo, causado por fatos imprevisíveis. Não vou nem discutir aqui teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus e onerosidade excessiva, que poderia demandar uma outra palestra. A teoria adotada no Código de Defesa do Consumidor é a da onerosidade excessiva. A discussão para nós civilistas é se no Código Civil seria por causa do 317 a onerosidade excessiva ou seria a teoria da imprevisão por causa do 478. Se bem que é certo que o 480 adota a onerosidade excessiva. Para os senhores entenderem o que estou falando, qual que é a maior quantidade de contratos que temos hoje no direito brasileiro e no direito, digamos, ocidental, para não sair do Ocidente? São os contratos bancários. Os contratos bancários são contratos que normalmente dizem respeito a aquilo que no direito civil se chama mútuo feneratício. Mútuo com imputação de juros. São contratos ditos pela doutrina, criação da Idade Média, contratos reais. Ou seja, apenas se perfazem com a entrega da coisa. Isso quer dizer que só terão eficácia esses contratos a partir do instante que o mutuante empreste o bem ao mutuário. Traduzindo, se o banco entregar o dinheiro para o devedor, a partir daí terá eficácia plena o contrato. O que significa? Que o banco não tem a obrigação de entregar, porque o contrato ele é real, ele apenas se perfaz com a entrega da coisa. Em outras palavras, o contrato ele é unilateral quanto às obrigações. Só gera obrigações para uma das partes. Para quem? Para o devedor, que tem que pagar as prestações. Santo homem foi Orlando Gomes. O grande baiano Orlando Gomes. Na minha opinião modesta, talvez o melhor curso de direito civil do século XX seja o dele, feito aqui no Brasil. E ele tinha uma visão futurista extremada. O que ele falava na década de 60 ninguém falava, e o pessoal só começava a falar 20 anos depois. E o que ele falava na década de 60 dava quase tudo certo. E só aparecia 20 anos depois. E o bom e velho Orlando Gomes, querendo misturar, fazer um sincretismo bem brasileiro com um azeite de dendê da revisão judicial do contrato, misturou cláusula rebus, teoria da imprevisão e onerosidade excessiva.
mas ele dá uma solução no artigo 480 que ajuda em muito o devedor na sociedade contemporânea. Ele diz no artigo 480 que nos contratos unilaterais haverá revisão por onerosidade excessiva. Basta o simples desequilíbrio das prestações posterior ao momento da contratação, pouco importando qual é o motivo que gerou esse desequilíbrio, para que o contrato possa ser revisto. Santo Orlando Gomes. Isso quer dizer que o devedor, seja ele um hiperdevedor, seja ele um devedor comum, pode ter, pela modificação das circunstâncias, pouco importando quais são elas, que alteram a base do negócio, objetivamente falando, pouco importando qual que é a base, enfim, o desequilíbrio da equação do contrato posterior viabiliza revisão judicial. O 480 é a grande válvula de escape no direito civil hoje, penso eu, com todo o respeito a quem eventualmente pode divergir disso, para trabalharmos com o direito das obrigações contemporâneo, para trabalharmos com o direito das obrigações onde as pessoas possam ser preservadas naquilo que diz respeito à sua dignidade. Para que trabalharmos dentro de uma perspectiva solidarista de direito e não meramente individualista, meramente egoística, onde apenas uma das partes acaba tendo seus direitos preservados, ainda que para isso a dignidade da outra seja não apenas colocada em xeque, mas pior, essa pessoa seja na prática descartada do sistema. Nós temos na sociedade brasileira hoje, apesar de toda a evolução social, significativa evolução social trazida nos últimos anos, a camada expressiva de mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, segundo o critério de fixação do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH, das organizações, da Organização das Nações Unidas. Isso significa que nós temos mais de 30 milhões de irmãos nossos que vivem não em condições de pobreza, mas em condições de miserabilidade, muitas vezes absoluta. Pessoas que não têm nem meio prato de comida, nem um pão para comer às vezes durante o dia. Nós não vivemos, essa é a verdade, a realidade dessas pessoas. Nós estamos aqui no auditório bonito, em pleno centro de São Paulo, num dos cartões postais do Brasil, que é a Avenida Paulista, e não conhecemos a realidade heterogênea do nosso povo. Essas pessoas têm que ser cuidadas pelo direito. O direito já tem válvulas de escape para isso. Algumas incipientes, o artigo 480 é uma delas, indiscutivelmente. Revisão judicial dos contratos é necessidade sempre para a manutenção da dignidade da pessoa, em especial para se impedir a insolvência que importa num descarte absoluto da pessoa, da sociedade na qual ela tem direito a viver por conta do que diz a Constituição Federal. É princípio fundamental da República Federativa do Brasil a proteção da dignidade da pessoa humana. É o objetivo fundamental da sociedade brasileira e da República, artigo 3º, inciso 1º, a busca da erradicação da pobreza e a solidariedade social. Termino aqui então com uma proposta. A proposta que nós passemos a trabalhar no nosso dia a dia, buscando junto aos órgãos do judiciário, junto aos órgãos de defesa do consumidor, junto às esferas administrativas, não apenas soluções econômicas, mas convencendo-os, buscando ao convencimento daquilo que é o direito puro, como dizia Edmond Picard. O direito que não trabalha apenas com o mecanicismo de uma contabilidade econômica, mas um direito que trabalha com o que existe de primordial, trabalhe com pessoas. Muito obrigado.